Sou Silvana Junqueira Marzola, estou no grupo há 21 anos, professora, hoje como orientadora educacional do 6º e 7º. Trabalho há muito tempo com as crianças, é uma gratidão muito forte que eu tenho. Vivo mais aqui do que na minha casa. E a Coquilândia foi criada pelos mantenedores com o intuito de passar valores éticos, sociais para as crianças. Temos as outras lândias e temos um espaço aqui de 3.000 metros quadrados, onde as crianças entram com 1 ano e meio. É tudo integrado, aqui é educação infantil, junto com a milicidade. E as crianças trabalham toda a parte de valores sociais, éticos. Elas aprendem a respeitar o próximo, a se respeitar e viver em sociedade. A nossa preocupação maior é essa, né, com as crianças. E nós temos projetos para todas as séries. Temos a Câmara Municipal da Coquilândia, que as crianças no 4º ano se elegem prefeito, vereadores e trabalham no 5º ano aqui com a gente. Temos a prefeitura, recebemos visitas de todos os lugares para mostrar o nosso trabalho e as crianças realmente desenvolvem um trabalho que faz a diferença na vida delas. O trabalho realizado aqui faz toda a diferença na minha vida, porque eu vejo os adultos hoje que já passaram por nós se dando bem na vida, profissionais de sucesso, e isso é gratificante para a gente saber que a gente fez parte desse pedacinho da vida deles aqui. A gente contribuiu para esse sucesso. Bom, meu nome é Bruna Zácaro Gomes Miluzzi, tenho 24 anos, sou formada em administração pela certificação FGV no COC. Me formei no ano passado. Eu comecei a estudar no SEB em 96, estudei na Coquilândia até 2005 e depois disso continuei minha trajetória até 2012, até eu me formar na faculdade mesmo. A minha experiência aqui na Coquilândia foi muito bacana para minha experiência até profissional, porque aqui eu fui prefeita da Coquilândia, né? E isso me mostrou o quanto eu tenho esse espírito de liderança. Tanto que hoje eu faço uma especialização para gestão de pessoas e em liderança e gestão de pessoas, né? E aqui eu aprendi muita coisa legal, como a gente fazia bastante campanha filantrópica, né? A gente fazia campanhas de brinquedo para o Dia das Crianças. Eu ia muitas vezes ao Cefic, que é a creche, né, aqui da instituição. Eu me lembro também das reuniões que a gente tinha aqui. Uma sessão na Câmara, todos os sábados de manhã, vinha o vice-prefeito, todos os vereadores, os secretários da educação. Era muito legal, porque a gente fazia todo um planejamento das campanhas que iam ter, como que a gente ia fazer, onde a gente ia visitar, qual asilo. Isso era muito, muito legal mesmo. Cara, é muito nostálgico estar aqui, muito nostálgico. Me vem lembranças muito vivas, assim, sabe? Eu querendo ou não, eu fiquei aqui durante 9 anos. Lembrar dos amigos, das professoras, isso é muito legal. É que eu tive uma história muito longa aqui, né? Eu fiquei aqui até os meus 12 anos e é um choque de realidade a gente sair daqui e ir pra Ribeirânia, porque aqui é um ambiente para criança, né? É um ambiente super legal para o nosso desenvolvimento. Até eu não esqueço das vezes que a gente vinha aqui no Teatro de Arena para ter as atividades normais, a gente cantar hino, todos os eventos, isso acontecia, era muito legal. E o passo que a gente dá para ir para outra unidade é um choque muito grande, porque a gente deixa de ser criança para a gente, né, virar adolescente e ter essa outra visão de mundo, né? Eles começam a preparar a gente para a vida real mesmo, né? Para a vida adulta. Olha, foi bem marcante também. Eu fiz muitos amigos que eu tenho desde aqui, da Coquilândia, até hoje. Tenho muitos amigos que são muito importantes na minha vida. E lá na Ribeirânia,
Olha, foi bem marcante no sentido das feiras de ciências que a gente tinha, os eventos também que tinham eram bem legais, os professores são muito engajados com a gente, né? E eu sempre me senti muito acolhida aqui. Por todo esse tempo que eu fiquei aqui, então sempre me senti bem. Eu até tive uma experiência fora, durante 6 meses, eu não me senti bem, não me senti confortável e eu resolvi voltar. Primeiro porque a educação, a gente sabe que é diferenciada de qualidade, então foi esse um dos primeiros motivos que me fez querer voltar para fazer a graduação. E eu não tenho o que falar, minha graduação foi excelente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu tive professores extraordinários, tanto na graduação quanto no ensino médio, no ensino básico. Até hoje eu tenho contato com algum deles. Quando eu venho aqui para fazer os eventos também, que eu vejo todo mundo, é muito legal. E assim, essa liderança que eu tive na Coquilândia, que foi muito importante para eu decidir a minha carreira, né? Por isso que hoje eu faço gestão em liderança e eu sou muito feliz por ter tido essa experiência aqui. Durante todo esse período, eu fui, boa época, eu era professor de inglês. E teve mais ou menos em 2000, nós tínhamos muito alunos de fora aqui em Ribeirão Preto. Vinha aluno do Brasil todo estudar na nossa escola. E a gente bolou um orientador. Eu tinha uma função que, por sinal, em Ribeirão Preto, eu sou reconhecido nos lugares que vou. Muita gente não me conhece por nome, Marcos, nem Marcão. Me conhece como Pai Coque, que é um orientador de alunos. Era aquela pessoa que estava à disposição do aluno para arrumar moradia, alimentação, indicar médico, levar no hospital. Foi uma época na minha vida que, assim, eu sempre fui de me doar. E nessa função, que eu contei com a ajuda do Chaim e principalmente da Adriana, que dava o maior apoio, eu pude me realizar como pessoa, como profissional. O PAICEB continua sendo a pessoa de referência para o aluno. O aluno está com dificuldade no pensionato, na moradia, ele não sabe qual ônibus pegar, ele não sabe o dentista que ele vai, porque o aluno de fora ele não sabe nada. E Ribeirão Preto é uma cidade grande. E isso é um dos grandes, eu acho, diferencial, além dos professores excelentes, pessoas tarimbadas, que têm vivência de vestibular, a escola, o terceiro colegial, né, o terceiro ano do ensino médio e o pré-vestibular, eles precisam muito desse apoio, além dos 2 coordenadores ou 3 coordenadores que trabalham na Lafayette. O que se destaca muito no SEB hoje são algumas características trazidas desde lá de trás que são mantidas. É o calor humano que o professor tem com os alunos, as atividades que se faz, excursões, enfim, essa proximidade mais humana que os professores e a direção têm com os alunos faz do SEB um destaque que vem desde lá de trás, é uma herança. Mesmo com toda essa tecnologia disponível, o Coque nunca cortou esse laço, o mais humano. É por isso que nos faz com um destaque em termos nacionais, em termos de aprovação, em termos de desenvolvimento social. Uma coisa extremamente importante no sistema Coque, que eu acho que SEB, que é uma herança muito importante com relação à educação, sempre foi a grande preocupação em ocupar toda a formação do aluno. Então, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande de abrir espaços para aquele menino que canta, cantar, para aquele menino que declama, declamar, aquele menino que escreve, escrever e colocar para fora. Então, todo o processo da educação nossa foi em potencializar e criar um ambiente cultural, esportivo, que permitisse o educando estar
atuando na área de maior conforto. Com isso, você vai explorando talentos. Com isso, você vai abrindo espaço. Tá certo? Essa foi uma marca muito forte em todo o sistema. Tá? Então, nós tivemos, quando a gente fala do sarau, é importante deixar claro, o sarau, quem fazia? Os meninos. Era o momento em que eles poderiam escrever e declamar sua poesia. Era o momento em que ele podia ir e cantar sua música. É um momento em que ele podia ir e aprender um pouco sobre algum assunto, uma dança flamenca ou sobre mímica. Por quê? Porque a gente mesclava um pouco de cultura geral às atividades dele, ao momento deles estarem se pronunciando. E isso foi uma coisa que marcou todo o processo. Se você pegar a Feira de Ciência, se você pegar a Proficoc, sempre a nossa preocupação foi formar o aluno, dar para ele mais do que o conteúdo, dar para ele competências e habilidades para ele ser um cidadão de fato, para ele poder desempenhar outras funções. Isso foi muito marcante. Então, todos os projetos que o SEB fez continuamente, tá certo? Além da preocupação com a sala de aula, estava a preocupação da formação como um todo. Nós sempre buscamos educar, participar, compartilhar com ele o que nós tínhamos de melhor, tá certo? Então, isso foi muito marcante. Então, se você observar, por exemplo, sessão de cinema, nós tínhamos sessão de cinema semanal, onde tinha debate, onde alguém ia lá, falava sobre um texto, sobre uma situação, um momento. Então, tudo tinha uma ligação, de tal forma que o conhecimento fosse a grande meta. Não o conteúdo, mas o conhecimento. Isso foi uma marca de toda a contribuição SEB na educação. O sistema SEB, como um todo, toda a história dele foi muito marcado pela inovação, pela busca de novas tecnologias educacionais, pelo investimento em capacitar professores, em estar sempre à frente do seu tempo. E sempre apostando muito na transformação que a educação pode fazer. Então, eu entendo que a maior contribuição foi que sempre foi dado às pessoas do sistema SEB muita oportunidade de buscar novas tecnologias, novas formas pedagógicas, novas metodologias, e isso sempre de uma forma muito responsável. Então, eu acho que a seriedade seria talvez o selo mais importante, o respeito pelo educando, o respeito pela educação, o respeito por um projeto Brasil, tá certo? Sempre um viés muito forte de dar o que tinha de melhor aos seus alunos e à educação, tá certo? Então, eu acho que isso marcou muito o sistema SEB. Meu nome é Gabriel Guimarães, tenho 54 anos, sou natural de Araguari, Minas Gerais, e atuei no COC durante praticamente 20 anos. Eu comecei em 1996, por convite do Alvacir. O Alvacir era um coordenador de esportes do COC na época, e também técnico de basquete. E em conversas ele sempre comentava a respeito do esporte, que os mantenedores tinham uma simpatia e tinham um gosto muito forte pela prática esportiva. A escola realizava uma prova no final do ano, um concurso de bolsas, e a última pergunta no concurso de bolsas era qual o professor que você gostaria que trabalhasse no COC. E durante alguns anos meu nome era citado, e trabalhava numa escola, eu trabalhei durante 5 anos em uma outra escola, e resolvi conhecer a proposta, entender um pouco o que era, e aí acabou ficando 20 anos essa trajetória toda dentro do grupo. Eram 2 departamentos. Eventos e esporte eram 2 pilares de um projeto pedagógico da escola. Esse pilar do evento, ele trabalhava sempre o equilíbrio e a descontração da escola. Então, ele dava uma noção, uma parte da escola descontraída, através dos eventos e também da parte esportiva, e a exigência do dia a dia da escola, com as provas, com toda aquela parte formal, didática que a escola conduz. Então, nós tínhamos aí a missão e o propósito de trazer esse equilíbrio. Então, tínhamos esses 2 pilares e tínhamos 2 estruturas, o departamento de esporte e eventos, e depois de algum tempo esses departamentos acabaram se unindo, porque praticamente os professores da parte esportiva trabalhavam também nos eventos da escola e vice-versa. Então, foi uma fusão muito bacana e foi um diferencial durante anos e anos
né, de um projeto onde fidelizava o aluno ele participava muito dessa parte de eventos e também da parte esportiva, e ele captava alunos também, porque quem via de fora toda essa movimentação, toda essa dinâmica que a escola proporcionava, essas pessoas tinham um desejo também de fazer parte de alguns dos eventos da escola. Esses eventos eram divididos aí, atingiam todas as faixas etárias, eles iam da educação infantil ao ensino médio, e cada um com um propósito, com uma proposta diferente. E esses eventos aí eles traziam uma associação ao pedagógico e um envolvimento e uma contribuição para uma formação global desses alunos. Então, eram extremamente agradável e trazia um motivo de satisfação muito grande de você ver essas crianças, esses alunos participando dessa dinâmica da escola, desse dia a dia da escola. Olha, para mim isso representou um crescimento muito grande. E já desde o primeiro momento que eu entrei no COC, era sempre, todo dia era um aprendizado. Então, não tínhamos um momento igual ao outro, um ano igual ao outro. E era muito intenso todas as atividades que aconteciam na escola. E esse convívio com professores, com coordenadores, com mantenedores. Então, essa vivência do dia a dia, ela nos trouxe um acúmulo de experiência, de conhecimentos e algumas orientações também. Então, houve um preparo para que pudéssemos alcançar novos desafios. Então, fizemos aí um curso de gestão empresarial, fizemos um curso de gestão escolar, mas o grande aprendizado era no dia a dia, com pessoas. A escola tinha um capital intelectual, tem um capital intelectual extremamente diferenciado, e eu aproveitei tudo isso e acabou acrescentando para que eu pudesse crescer profissionalmente e para que eu também pudesse aí acumular esses desafios, né, e conduzir a minha trajetória profissional, que durou esses 20 anos. Nós tínhamos uma equipe muito grande e tínhamos um envolvimento de todo mundo. E nós tínhamos uma característica que era vestir a camisa. Então, as pessoas vestiam a camisa. E todos nós sabíamos da necessidade do retorno que isso traria para todo mundo, não o retorno de você ter que fidelizar alunos, mas fazia parte da formação. Então, eram profissionais que tinham conhecimento dentro de cada espaço seu, dentro da sua área, e eles faziam com muito carinho e com muito amor. E muito intenso isso. E nós tínhamos também uma cumplicidade, porque todos sabiam que quando estávamos todos juntos, isso era bem mais forte. E nós tínhamos um respaldo da mantenedora, né, que dava toda a possibilidade, toda a estrutura para que pudéssemos realizar todas essas atividades. E cada um tinha a sua doação, cada um tinha a sua particularidade e o seu envolvimento. Então, era muito prazeroso você trabalhar com esse grupo, com essas pessoas. Havia um vínculo muito forte de amizade, né? E cada um ia aproveitando o que tinha de bom, de outro, e com isso a gente conseguia realizar com maestria e com muito gosto. Eram muitos eventos, mas por essa divisão e por um calendário bem extenso, nós tínhamos aí uma facilidade do início ao fim de fazer o dever e de colocar o propósito que era o evento esporte para que ele realmente pudesse se concretizar e desse o retorno para os alunos e para toda a comunidade da escola, que era o propósito dessas duas atividades que nós tínhamos. Todos os eventos eles tinham suas particularidades. Então, era gostoso ver uma criança de 4 anos, ela começando toda a autonomia dela, de passar um dia longe dos pais, né, longe da família. Então, ele trazia algumas particularidades, como a festa junina, que era um evento tradicional. Então, era um evento muito grande. Difícil você até falar assim, olha, porque para cada faixa etária e para cada modelo de evento, ele atingia um objetivo e tinha o seu propósito. O que era gostoso ver era essa satisfação de todas as pessoas que participavam desses eventos. Elas saíam extremamente eufóricas ou satisfeitas, porque elas tinham um ganho ou uma vivência que proporcionava a ela a parte social, a liderança.
Então, e você conseguia identificar, dentro desses eventos, quais eram as características desses alunos. Aquele aluno que era chefe da gincana, essa gincana ela durava, às vezes, 2, 3 meses, e você tinha aquele que era o líder da gincana, você tinha, às vezes, um garoto que era mais tímido e que ele acabava se envolvendo de alguma forma, e ele ganhava também autonomias, e ele passava a se envolver de alguma maneira. Às vezes, num evento como a escolha do garoto e da garota, só o fato de, às vezes, numa sala de aula, a turma escolher ele para representar a sala numa votação ou numa eleição para saber se ele poderia representar a turma, já trazia uma movimentação e uma diferença para esse aluno. Nós tínhamos o Festival de Música, que era o FECOC. Então, inclusive, desses eventos, saíam talentos, né, tanto na área cultural, na parte esportiva, para que esses talentos saíam e eles conseguiam se destacar dentro de outras oportunidades que eles tiveram, tanto em campeonatos ou em festivais. Dentro da música, do FECOC, que na época o Kiko Zambian, que tinha um envolvimento, foi aluno do COC também. Eu tenho uma experiência em casa, porque o meu filho era um termômetro para mim e meu filho participava de tanto dos eventos esportivos quanto dos outros eventos da escola. Então, meu filho tomou gosto pela bateria e ele passou a ser um baterista. Ele, na parte esportiva, ele participou de todas as atividades que a escola oferecia, até ele se destacar pelo biotipo, pela condição atlética dele, e com 16 anos ele foi jogar basquete nos Estados Unidos, inclusive incorporando toda essa proposta que a escola tinha. A escola, a instituição, acredita que o esporte é uma ferramenta potente de desenvolvimento global dos nossos alunos, onde nós, quase que diariamente, né, nas modalidades que nós oferecemos, trabalhamos todas essas habilidades, né, todo esse conceito de disciplina, do desenvolvimento interpessoal, né, muito abordado, muito trabalhado hoje, desenvolvendo líderes, né, desenvolvendo aí pessoas que amanhã depois possam estar aí atuando como um gestor, um coordenador, pessoas que, adultos, né, que possam ter de alguma forma adquirido habilidades através do esporte. Então é um prazer enorme. Eu entrei aqui muito jovem, né, entrei aqui com 20 e poucos anos e me deparei com uma instituição que acredita, né, no esporte. Isso foi muito gostoso. Aqui eu me desenvolvi também como profissional. Aqui eu tive a oportunidade, né, de contribuir na formação de vários alunos, que é muito gostoso, inclusive, quando eu encontro com esses alunos, né, na cidade e vejo que são pessoas com consciência, às vezes assim, também ligada ao esporte, a cuidar da saúde, com bons hábitos. E é muito bacana, então, eu ter a oportunidade, né, de trabalhar, de ter o meu dia a dia voltado a essa parte de educação física, de esporte. O que me deixa muito feliz e motivado em atuar, né, no departamento de esportes, dentro do Grupo SEB, é essa seriedade que é desenvolvido o trabalho, né, dentro dessa disciplina que é a educação física e dentro também de todas as modalidades oferecidas aqui, como basquete, né, futsal, vôlei, handebol, né, fora também a modalidade de dança, xadrez, enfim. Todos os esportes aqui têm um olhar, né, muito assim, detalhado, muito cuidado, né? Então, o que mais me encanta é a oportunidade que esses alunos têm de praticarem, né, a modalidade que eles gostam, né, com seriedade, né, com importância. Então, isso tudo me deixa muito feliz e eu acredito que isso pode e vai contribuir na vida adulta desses adolescentes, dos nossos alunos. Foi muito bacana, né? Quando eu decidi encarar a minha profissão de educador físico, né, eu tive a oportunidade, logo no começo do meu curso, já entrar como estagiário, né, no SEB, e logo me deparei com esse mundo de esporte que a escola sempre teve e que me deixa muito feliz.
E logo me deparei com a situação, né, de um basquete, né, o Coque Ribeirão, né, que inclusive foi naquele momento muito bacana, né, o basquete teve uma história brilhante, né, uma magia, nós fizemos uma magia durante 10 anos, né, logo no primeiro ano com o vice-campeonato paulista, né, logo ao final dos 10 anos aí com 5 títulos do Campeonato Paulista, né, também no cenário nacional, foi muito legal. Então, logo muito jovem, quando eu entrei, eu já me encantei com o grupo, me encantei pelo fato do grupo acreditar no esporte, investir no esporte e ter esse diferencial, né? Basquete, nós fizemos Ribeirão Preto passar a amar basquete, nós destruímos Franca, que era a capital do basquete. Quer dizer, quem pensa isso? Imagine o que era isso. Você ter um time de basquete, tá? E fazer concorrência à capital do basquete, que foi Franca. Nós trouxemos um time de lá, que estava morrendo. Aí o Guerrinha, o Gabriel e outras pessoas trouxeram esse time para cá. O Chaim comprou a ideia, fez parceria com algumas empresas, uma empresa chamada Pout, que veio lá de Araras, e de repente Pout Coque era campeã brasileira e ganhava de Franca. E o pessoal de Franca queria morrer, porque eles eram os grandes nomes e nós estávamos ganhando campeonato paulista, campeonato brasileiro. Isso é uma coisa linda. Fizemos Ribeirão fazer filas para entrar nós não tínhamos nem ginásio para entrar na Cava do Bosque. Fantástico, fantástico. Na verdade, eu entrei um pouquinho antes do time do basquete do Coque. E do basquete eu falo com muito gosto, porque é a minha modalidade. Se eu estou aqui hoje, eu estou pelo basquete, por causa do basquete. Saí de casa para jogar basquete, joguei basquete em Ribeirão Preto durante muitos anos. Depois comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi para ensinar o basquete, e quando eu entrei no Coque, eu tinha 8 alunos de basquete, numa turma de sétimo a 8º ano. E em 1996, foi essa minha entrada dentro da escola, e logo em seguida, houve a necessidade da inauguração de um ginásio. O ginásio da Ribeirânia tinha sido inaugurada recentemente, a unidade da Ribeirânia, e tínhamos que fazer uma inauguração. No primeiro momento, os mantenedores deram a sugestão de trazermos um expoente do basquete. Então, tinha a possibilidade de trazer a Hortência, a Paula ou o Oscar. Só que em 1996 era a Olimpíada de Atlanta, e esses 3 atletas iam disputar a Olimpíada pela seleção brasileira. Tínhamos em Franca o Guerrinha, que tinha sido cortado da seleção brasileira, e como eu havia jogado no Dharma, que era uma outra equipe de Franca. Franca tinha Ravel e Dharma, eram 2 equipes, e no convite para o Guerrinha, que era para inaugurar esse ginásio, e fazer uma homenagem para o Fausto Gianecchini, que era um ex-jogador de Franca, e houve uma homenagem também para o Guerrinha. Ali começou a haver aí uma aproximação com relação à escola. O Dharma, logo em seguida, ele não conseguiu o patrocínio em Franca, então a empresa tirou o patrocínio, e numa ligação do Guerrinha, falou, olha, o pessoal que gosta de basquete em Ribeirão Preto não tem interesse de conhecer essa equipe ou de darmos continuidade a esse time aqui em Franca. Então, houve um encontro do Guerrinha com o mantenedor, e ali surgiu a equipe do Coque. Logo em seguida, entrou um patrocinador, um co-patrocinador, que foi a Pout Vaporetto, e aí ficou Pout Coque. Durante 2 anos, foi vice-campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Né? Em 1999, a equipe juvenil foi campeã paulista, e nessa equipe juvenil tinha nada menos do que o Alex Garcia, que 4 anos depois foi para a NBA, e foi um dos expoentes, junto com o Alex, com o Nezinho, com o Arthur. Foi essa geração aí que, durante 5 anos, conquistaram 5 títulos paulistas, o título de campeão brasileiro, vice-sul-americano. Essa foi uma trajetória muito bacana com relação ao basquete, que proporcionou também, que puxou outras modalidades. Então, nós tínhamos o Ricardo Aguiar, que foi campeão mundial de karatê, a Laís Souza, da ginástica artística, foi também um expoente do esporte na escola. E, nesse período de 1996, nós lançamos a Associação Desportiva Coque. Então, nós tínhamos uma associação que éramos filiados a todas as federações e confederações esportivas para disputarmos os campeonatos oficiais. Isso durou aí, falo para você, 10 anos muito intensos,
E, como escola, nós tínhamos uma estrutura maior do que muitos clubes no cenário nacional. Fomos campeões pan-americanos de ginástica artística. Era gostoso você ver um aluno entrar no maternal 1 e logo ele começar a fazer o judô e você ver esse aluno sair no terceiro colegial como faixa preta, isso no judô, no karatê. Os garotos do futebol que faziam testes nas equipes do Botafogo e Comercial e tinham referencial, como é o caso do Melita, que jogou recentemente pelo Botafogo. E o basquete, que até hoje ele tem jogadores aí no cenário nacional que tiveram a sua oportunidade dentro da própria estrutura, dentro do próprio COC. E um caso especial é o Rafael Hetzheimer, que era um garoto de Araçatuba. Ele recebeu um convite e uma bolsa para estudar no Tati COC em Araçatuba e participou de um evento que era promovido por nós, que era o COC BA. E no primeiro momento que ele veio, já houve o convite para ele ficar em Ribeirão Preto. 2 semanas depois, ele, com saudade da família, pediu um retorno para Araçatuba, que não ia jogar mais basquete, e conseguimos convencê-lo a permanecer aqui. Foi para a Espanha, durante 3 anos ganhou um prêmio de melhor jogador na Espanha, seleção brasileira, já aí disputou 2 Olimpíadas e é hoje um grande expoente do basquetebol nacional. O dia de jogos era uma magia, né? Havia uma expectativa muito grande, porque os torcedores sabiam que eles iam para o ginásio, às vezes nem esperando que a equipe vencesse, mas era sempre mais vitórias do que derrotas. E havia um clima muito gostoso, e nós copiamos alguns modelos interessantes de basquetebol americano, e nós tínhamos, nos intervalos, atrações, nós tínhamos uma comunicação e uma figura que era o Juninho, que trazia toda a animação para os jogos. Então, nós tínhamos música, nós tínhamos o ginásio decorado, nós tínhamos sorteios, nós tínhamos uma participação muito intensa. Criamos a figura do mascote. Esse mascote, ele era mais, até pelas crianças, ele tinha um desejo maior das crianças do que, às vezes, um próprio jogador. Então, era um clima muito festivo. E fizemos, em 2000, uma Copa McDonald's, onde nós trouxemos para Ribeirão Preto todas as equipes do Campeonato Paulista, e ali surgiu a cesta de 100 pontos, que era um modelo em Chicago, nos Estados Unidos, tinha uma promoção que o McDonald's ele dava um Big Mac para cada torcedor que estivesse dentro do ginásio, a equipe passasse os 100 pontos. E ali foi quando começou, nessa Copa McDonald's, esse evento. Então, nos jogos mais fáceis, onde a equipe tinha a possibilidade de alcançar os 100 pontos, é onde nós tínhamos o maior público, porque havia essa expectativa e era muito gostoso. E os jogadores queriam saber quem que ia ser o herói da partida para fazer o ponto de número 100 e presentear todos os torcedores com o Big Mac. Então, dentro dessa ação e outras ações, nós tínhamos um clima muito diferente. Então, éramos uma equipe de jovens, havia uma sinergia e um norteamento muito gostoso do ginásio no dia de jogos. Então, era algo que muitas pessoas lembram com saudosismo, né? E eu creio que será muito difícil preencher esse espaço ou que haja alguma coisa no basquete no formato que aconteceu em Ribeirão Preto. Um grupo de mentoradores envolvidos e extremamente fazendo parte dessa construção, né? Uma responsabilidade de um grupo de jogadores e profissionais em dar em devolver para, de alguma forma, esse apoio, esse carinho todo que acontecia. Então, essa soma e essa união aí, ela trouxe 9 anos de basquete para Ribeirão Preto. Foi uma das equipes mais vencedoras, foi a geração mais vencedora do basquetebol brasileiro, porque houve esses jogadores quando terminou esse projeto todo em 2006, eles continuaram suas carreiras e nos clubes que eles representavam, eles continuaram sendo campeões e continuaram representando o Brasil, mas a base ela foi construída aqui em Ribeirão Preto. Hoje, eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a esse crescimento e ver tudo que se faz em função da nossa sociedade. O SEB hoje é, na verdade, uma máquina para construir pessoas, para endereçar pessoas. Fizemos um levantamento, eu tive aproximadamente 110 mil alunos. É isso que faz da gente a satisfação de ter dado uma resposta, mas nada seria possível sem estar estruturalmente alicerçado por uma direção tão progressiva, tão interessada no crescimento da instituição. Muito obrigado por vocês existirem.
Quando eu saio na rua, a turma lê coque. Atualmente já está entrando devagarinho a palavra SEB. Eu fico feliz por isso, porque o SEB é resultado de uma evolução desde lá de trás. O coque foi o alicerce do SEB, e o SEB está levando mais para frente ainda todas essas características que nós temos. Atualmente eu estou lá no NAU, como voluntário, ajudando o Tadeu Terra, dando aula com muito amor e carinho, com bastante dedicação ao pessoal mais necessitado, e isso me satisfaz muito. Então, atualmente, estou lá no SEB, estou no Instituto SEB. Se eu vou num dentista, ele foi aluno. Se eu vou num médico, ele foi aluno. Eu disse um dia aos amigos, eu não vou no motel, porque senão o caixa me cumprimenta. De formas que eu fico satisfeito de ter passado nessa vida por aqui, auxiliando uma população tão grande a se definir com sucesso aí na sociedade. Isso me satisfaz muito. E quando eu dessomar, morrer. E ao retornar, quero retornar para o SEB, portanto, vou pedir a Adriano Chaim para deixar uma vaga aí. Gostei demais e sinto que eu fui produtivo e satisfez a minha vida, tudo isso que nós fizemos em função da sociedade. Nós tínhamos uma equipe muito grande e tínhamos um envolvimento de todo mundo. E nós tínhamos uma característica que era vestir a camisa. Então, as pessoas vestiam a camisa. E todos nós sabíamos da necessidade do retorno que isso traria para todo mundo. Não o retorno de você ter que fidelizar alunos, mas fazia parte da formação. Então, eram profissionais que tinham conhecimento dentro de cada espaço seu dentro da sua área, e eles faziam com muito carinho e com muito amor. E muito intenso isso. E nós tínhamos também uma cumplicidade, porque todos sabiam que quando estávamos todos juntos, isso era bem mais forte. E nós tínhamos um respaldo da mantenedora, né, que dava toda a possibilidade, toda a estrutura para que pudéssemos realizar todas essas atividades, e cada um tinha a sua doação, cada um tinha a sua particularidade e o seu envolvimento. Então, era muito prazeroso você trabalhar com esse grupo, com essas pessoas. Havia um vínculo muito forte de amizade, né, e cada um ia aproveitando o que tinha de bom, de outro, e com isso a gente conseguia realizar com maestria e com muito gosto. Eram muitos eventos, mas por essa divisão e por um calendário bem extenso, nós tínhamos aí uma facilidade do início ao fim de fazer o dever e de colocar o propósito que era o evento, o esporte, para que ele realmente pudesse se concretizar e desse o retorno para os alunos e para toda a comunidade da escola, que era o propósito dessas duas atividades que nós tínhamos. Aí bate até uma emoção. É um terço de vida. Eu tenho 54 anos, 20 anos, então eu tenho aqui o meu filho, que para mim foi a referência que ele tem hoje foi o que a escola proporcionou a ele, e a minha parte profissional, o meu crescimento como pessoa, o grupo de amigos que eu formei, até hoje eu encontro com pais, e que lembram e que agradece. E toda hora, quando a gente lembra dessa passagem, que a gente tem essa vivência, a gente só tem a agradecer. Então, para mim, representa praticamente a minha vida profissional, o meu crescimento como pessoa também. Então, praticamente, eu tenho tudo e ganhei tudo aqui dentro. Foi uma troca muito intensa, porque nós tínhamos uma ligação muito forte. E vivíamos ali cada momento com intensidade, com desejo, com prazer de fazer com que as coisas acontecessem de uma forma muito intensa, muito forte. Então, eu tenho aqui a minha trajetória de vida, esse período do coque como a parte mais importante da minha formação, da minha condução como pessoa. Então, existe uma gratidão muito grande por ter alcançado tudo isso. O que mais me marcou nesses 40 anos que
passei pelo Grupo SEB, primeiro foi as amizades que eu conquistei. Eu não teria a quantidade de amigos que tenho, professores, coordenadores, funcionários e alunos, que hoje são. Um dia desse eu fui ao hospital para fazer uma pequena cirurgia e quem me atendeu foi um ex-aluno. Isso é um prazer imenso. Acredito que outros professores passam por isso, com certeza. Mas ter ficado esses 8 anos, 7, 8 anos como orientador de alunos, ou PAICOC, eu aprendi muito a lidar com pessoas. E o fato de eu ter passado todos esses anos trabalhando, falando com pessoas, tendo que me reciclar, preparar, isso me deu uma bagagem para eu me tornar... Eu sou palestrante há 8 anos, isso me deu... Eu tenho facilidade para falar em público, 200, 300, 400 pessoas, por conta disso. E eu tenho orgulho de ter feito parte do Grupo SEB durante todo esse tempo, que aonde eu vou eu falo que eu trabalhei e presto serviço para o Grupo SEB e sou muito bem recebido, e gratidão por eles terem confiado em mim e me dado a oportunidade onde meus 3 filhos estudaram e aonde eu passei 2/3 da minha vida. O que me seduz estar todo esse tempo dentro do grupo é esse espírito empreendedor. E eu costumo dizer que aqui a gente não é um ano diferente do outro, a gente não tem um dia igual ao outro aqui nessa empresa, nessa família SEB. E trabalhar com educação é sempre muito gratificante. Quando você vem numa unidade de educação, que ela está com as crianças, com os jovens, né, é uma energia diferente, é uma coisa diferente, e posso assegurar que já passei por vários segmentos e tenho contato diário com outras atividades econômicas, e nenhuma atividade é tão gratificante como a educação, tão diferente como a educação. Então isso me seduz estar todos os dias pensando em educação, trabalhando com educação, e principalmente dentro de um grupo que quer fazer uma consolidação de educação por relevância. Não é simplesmente crescer, mas sim crescer com qualidade, crescer com relevância, com planejamento, onde faz sentido ter algumas coisas. Acho que, assim, crescer numa família como essa, que está sempre, né, que sempre vivenciou a educação e sempre, isso foi um pouco escola, família, sempre foi muito genuíno, sempre foi muito dentro da família, né? Eu acho que foi uma oportunidade, assim, foi um prazer muito grande. Nunca teve essa diferença muito entre o almoço da família e o almoço na escola. Na verdade, isso sempre foi muito contagiante. Então, a nossa família sempre foi muito junto. Bom, então acho que uma família, né, que você o tempo todo está em contato com isso. Então, nunca teve essa diferença entre o almoço da família e o almoço para falar da escola. Eu sempre foi muito junto. E eu lembro que com 7 anos, a partir dos 7 anos, né, meu pai me disse que desde muito nova, eu ia na escola, acabava a aula, a gente almoçava e eu ia trabalhar com meu pai. Então, né, ele tinha uma mesa de U, e a gente ficava ele trabalhando realmente. Então, pessoas que ainda estão com a gente, Nilson, Rafael, iam lá despachar com ele, e eu estava na outra ponta, lá eu e minhas irmãs, sentada ouvindo, brincando, mas ao lado dele. Então, acho que sempre foi uma oportunidade, eles sempre foram muito transparentes, muito genuínos, e acho que trabalhar numa família de educação, né, que acho que é assim que a gente se define, acho que foi um prazer enorme, assim, acho que não teria escolhido diferente, não. Olha, muita coisa marcou ao longo da caminhada do SEB, porque muita coisa tem a ver com a minha vida, né? A minha vida foi essa escola, esse projeto. Então, os grandes momentos que eu me lembro, coisas marcantes da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, sempre foram permeadas pelo grupo. Então, desde da Coquilândia, quando ela nasceu, desde a Riberânia, quando lançou o Projeto 2000, quando foi para o IPO, eu era uma adolescente recente, então a gente estava abrindo as ofertas públicas na companhia, aquilo para mim era muito novo, né? Uma coisa muito diferente, mexeu muito. E eu acho que mais recentemente, essa escola, a Escola Concept, acho que
Foi um momento do grupo repensar um pouco naquilo que ele queria fazer, né? Repensar o futuro e deixar um legado. E quando eu penso na Concept, no Instituto, eu acho que eles são as grandes chancelas dessa instituição. Então tem várias histórias que lembram. Eu lembro quando, por exemplo, eu tocava a escola de uniforme, a rede de uniforme. Com 7 anos eu tocava a nossa bookstore, né? Que hoje é a bookstore. E eu lembro que minha mãe fazia, naquela época a gente tinha que mexer nos cheques e olhar, checar. E eu lembro quando eu achei o primeiro desencontro de contas. Com 7 anos foram R$15. Na época isso era muito dinheiro, mas eu lembro de me sentir útil. E eu lembro quando meus pais festejaram, a gente fez assinatura. E então, assim, a todo momento que eu penso na minha vida, eu penso nesse projeto. Então foram vários momentos, várias conquistas. O Pueri, quando fez 50 anos, foi um negócio incrível. Então, assim, tem várias coisas que vão moldando um pouco da trajetória, mas falar daqui, do SEB, é um pouco falar da minha história. Então, acho que quase todas as minhas fases são entremeadas nessa instituição. Ser professor não é uma missão, não é uma luz que te fala o seguinte: nasceu para ser professor. Ser professor é a vida que te encaminha. E você tenta fazer as coisas correto. Eu aprendi a ser professor. E durante esses quase 50 anos que sou professor, eu tenho aprendido a cada instante. Dentro do Grupo SEB, o momento mais significativo, eu faço um retrospecto desses 42 anos que estamos trabalhando no grupo e vejo que não houve um momento mais significativo, mas tenho certeza que o momento mais significativo de todos está ali atrás da porta. Daqui uns dias vai acontecer, pois esses 42 anos foram de muito trabalho, muita alegria, muito humor, muita preocupação, muito trabalho bem feito. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto. De maneira que o momento mais significativo desse grupo ainda está por vir. Meu, com certeza ainda está por vir.